Eu saúdo a todos que estão nos ouvindo. Pai seja convosco, aqui é a pastora Márcia de Andrade Alves. Nossa meditação de hoje se encontra no livro de Lucas, versículo 7 do capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. Uma mensagem muito linda, muito especial, que eu tenho certeza que vai falar diretamente ao seu coração. Eu quero ler esses versículos com você. Eu estou lendo aqui na versão NVI, que diz assim: convidados por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seu cabelo, beijou-o e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a te dizer a você. Diz, mestre, disse ele. Dos dois homens devia um certo credor, um lhes devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amarás mais? Simão respondeu: Suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai em paz. Linda, linda passagem. Essa passagem fala muito ao meu coração. E eu quero trabalhar com você agora alguns pontos que o Senhor tem falado comigo sobre essa passagem. Eu sei que também vai falar diretamente com você, porque essa mulher nos ensina muito de como nós devemos nos comportar na presença do Mestre, né? E o tema dessa mensagem é: o escândalo do teu arrependimento deve ser maior do que o escândalo do teu pecado. Vou repetir. O escândalo do teu arrependimento deve ser maior do que o escândalo do teu pecado. Por que essa palavra escândalo, pastora? Porque o que ela fez, na verdade, foi um escândalo. Primeiro, porque as mulheres, na época, não poderiam estar nas reuniões em que os homens estavam. Era um ato de irreverência, de insubmissão. A mulher era reprimida. Nesse momento social, a mulher não tinha vez. A mulher não era muito acreditada. A mulher não poderia entrar na sinagoga para cultuar a Deus como os homens. A mulher ela ficava escanteada. E uma coisa muito interessante que a gente percebe no ministério de Jesus é que ele deu lugar para as mulheres. Ele colocou as mulheres no lugar que sempre foi delas, no lugar de auxiliadora. Jesus ele resgatou a dignidade das mulheres. Em todo o seu ministério, Deus deixa a mulher sempre do lado dele, se revela às mulheres, ensina a palavra às mulheres, dá atenção às mulheres, fala primeiramente às mulheres. Ele sempre coloca as mulheres num lugar especial. E essa mulher aqui, mais uma vez, Jesus defende ela, honrou ela e calou a boca dos homens que a trataram ela como uma prostituta, como uma mulher sem valor. Esse Jesus é tremendo. E hoje
as mulheres conseguiram o espaço ministerial que sempre o Senhor idealizou. Ainda existem algumas pessoas meio que cabeça duras, mentes alienadas, que acham que as mulheres não podem estar numa posição eclesiástica de autoridade, não podem ser pastoras. Jesus Cristo nunca impediu as mulheres de exercer o ministério. Inclusive, tinha muitas mulheres que ajudavam ministerialmente. O Senhor falou que aquele que adora o Senhor adora em espírito e em verdade. Ele não disse que só os homens poderiam adorar. Você, homem, você, mulher, você está livre para adorar a Deus. E ele deixou muito bem claro e deu uma lição de moral aqui em todos os homens do recinto onde ele estava e onde essa mulher chegou para honrá-lo. Então, a primeira coisa que a gente pode entender de característica, eu quero estudar um pouco a personalidade dela, o comportamento dela e esse momento tão lindo que aconteceu, que ficou registrado para toda a eternidade nas Escrituras, como um ato de honra a essa mulher. Também como um ato que Deus, quando perdoa, ele apaga, ele não permite mais que quando ele limpa o pecado, ninguém pode mais apontar o dedo e condenar. Isso também, essa passagem também demonstra isso. Olha, agora você não pode mais chamar ela de prostituta e pecadora, porque eu estou perdoando os pecados. Inclusive, eles até se questionam: quem é este que até perdoa pecados? Nada mais, nada menos do que o Messias, do que o Salvador. E se o Salvador diz: perdoados estão os teus pecados, eu te faço uma pergunta: quem pode te condenar, meu irmão? Quem pode apontar o dedo na tua cara e te dizer e querer jogar o teu passado na tua cara? Ninguém. Ninguém pode te julgar mais. Ninguém pode apontar os teus erros, porque os teus pecados foram perdoados por quem pode perdoar pecados. Então, nenhum ser humano mais tem o direito de te acusar. Porque se Jesus Cristo me justifica, quem poderá me acusar? Ninguém. Mesma coisa ele falou para a mulher prostituta, que todo mundo estava querendo atirar pedras. E ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles refletiram, ninguém atirou pedra. Ele perguntou: onde estão os teus acusadores? Ninguém me condena, Senhor. Não tem mais ninguém aqui, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. É isso que Jesus faz com a nossa vida. Ele perdoa e ainda dá um recado: não cometa mais isso. E agora que você não está mais cometendo pecado, você está alinhado, não tem mais ninguém para te julgar, meu irmão. Tire isso da sua cabeça. Pare você de se julgar. Perdoe-se, porque você também não é maior do que o seu mestre. Se Jesus já te perdoou, para agora você de se condenar. Eu não sei qual é o problema e qual foi o pecado que você praticou no seu passado, que você ainda se acusa e que você se condena. Eu quero te dizer que você não pode ser maior do que o seu mestre. Se ele te perdoou, se você tem ciência, convicção que recebeu o perdão do Senhor Jesus, então para de se acusar e de se condenar, porque você não pode ser maior do que o seu mestre. Se perdoe. Vamos então começar a estudar rapidamente essa passagem que eu reputo como uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. A primeira coisa que a gente observa nessa mulher é a coragem para honrar o mestre na frente de outras pessoas. Sabia que muitas pessoas não têm essa coragem? Alguns até têm vergonha de falar que são crentes, que são seguidores de Jesus. A gente chama do crente 007, que ninguém sabe, é tudo na surdina. Ele só é na igreja e ele ainda vai escondido. Ninguém pode falar. Ela fez ao contrário. Ela não teve vergonha. Primeiro, ela sabia quem ela era, que ela era uma pecadora. Ela não teve nem problema de entrar na casa dos fariseus, que é muito bem claro que ele entrou para jantar na casa dos fariseus. Quem eram os fariseus, gente? Os doutores da lei, né? Os santões de Jerusalém. Eles achavam que eles eram superiores em santidade, porque eles conheciam a lei. Então, eles se achavam e se julgavam superior a todo mundo. E Jesus foi convidado por um deles. Mais uma vez, como sempre, novidade,
os fariseus foram reprovados. Em tudo que eles faziam, eles eram tão zelosos, mas na frente de Jesus eles não acertavam nada. Sempre davam uma fora. E mais uma vez, glória a Deus, mais outro fora. Uma pecadora aqui dando lição de moral, de amor, de honra aos doutores da lei. É por isso que o Senhor fala que não veio para os santos, não veio para os sãos, para os que se acham suficientes. Ele veio para os doentes, para os pobres, para os miseráveis. Se você se encontra, se você se identifica com essa mulher, é para você essa mensagem. Se você entende que você não é ninguém na presença de Deus, que você não passa de um pecador que precisa do perdão de Deus, continua ouvindo essa mensagem porque ela é para você. É para você que o Senhor agora vai te mostrar e como ele dá muito mais valor ao humilde de coração do que aos arrogantes, do que aqueles que já acham que sabem tudo, que nasceram já com o bastão da verdade. Aqueles que acham que não precisam de Deus para ensinar e nem para aprender. Eles acham que já são suficientes. Não é para você. Se você já é o teólogo do momento, essa mensagem não é para você. Até porque eu sou uma pessoa simples. Eu preciso muito da misericórdia de Deus para falar alguma coisa da sua palavra. Mas, se você se sente como esta mulher aqui, ó, um pecador, eu me identifico muito com ela. Porque eu gostaria, eu peço a Deus para ter essa coragem que essa mulher teve. Eu vejo muitos cristãos que têm muita coragem, que estão sendo decapitados, porque tem coragem de não negar Jesus. Tem coragem de falar e de mostrar para o mundo o que crê. De que mesmo que seja ridicularizado, mesmo que seja xingado pelos próprios parentes, criticados de todas as formas, eles não estão negando Jesus. Eles professam a sua fé independente do que vão pensar sobre ele, do que os seus parentes vão dizer. E se eles vão receber uma espada, sentir uma espada cortando o seu pescoço, eles estão lá morrendo dignamente. São a Bíblia fala que são os mártires de Cristo. Eles vão ser o sangue desses mártires. Gritam e o Senhor um dia vai julgar todos que estão matando as pessoas que não negam o Senhor Jesus. Então, a primeira característica, irmãos, dessa mulher é a coragem para honrar o Mestre. Eu digo para você, tenha coragem de assumir quem você é. Se você escolheu ser um seguidor de Jesus Cristo, não fique intimidado de pregar o Evangelho, de falar da palavra em tempo e fora de tempo, de anunciar para quem precisa, de fazer uma oração em voz alta, de orar para uma pessoa quando tiver outras pessoas. Não fique com vergonha. Seja realmente um verdadeiro discípulo de Jesus. Tenha alegria e se sinta honrado porque você é um conhecedor da verdade. Sinta-se feliz porque você tem um poder que emana pelo Espírito Santo da sua vida e você pode orar e o Senhor pode ouvir e responder a tua oração. Isso é um motivo de honra, você ser um discípulo de Jesus. E ela pensou. Então, por isso que a gente tem que lembrar dela, porque ela é uma mulher corajosa. Ela entrou num lugar onde só tinha homens, que as mulheres não podiam entrar. E ela não queria saber se ela ia ser tirada à força de lá. Ela não pensou que podia acontecer. Podia acontecer muitas coisas, inclusive eles saírem batendo, empurrando ela, tirando ela de qualquer jeito, receber agressividade, palavras grosseiras, ela sair de lá sendo escorraçada. Ela não pensou, ela simplesmente agiu. É uma coragem. Outra coisa, no versículo 37, reconhecimento da condição de pecadora. No 37, vamos ler aqui rapidinho, para você ver. No 37, ela reconhece essa condição de pecadora. Olha só. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Ela já era entendida e as pessoas já sabiam que ela era uma pecadora, talvez uma prostituta. Eles consideravam que ela era uma mulher indigna até de entrar na casa de um fariseu. E ela sabe que ela é assim, por isso que ela chegou se humilhando, já chegou se abaixando, com a cabeça baixa, e entendendo assim, eles podem falar um monte de coisa, eu vou fazer que não estou nem ouvindo, porque eu sei que eu sou isso mesmo, então eu não vou nem retrucar. É aquele espírito de humildade.
Ela chega assim. Outra coisa, terceiro, ela não encara o mestre pela frente, porém ela se ajoelhou pela parte de trás dos pés dele, simbolizando, irmão, que ela entendia que a situação era imprópria, que a sua presença era imprópria, e ela não queria causar um certo problema para Jesus. Ela não chega de frente, como vocês viram no vídeo aí que a gente mandou, ela não se ajoelha de frente, ela fica por trás dos pés dele. Olha aí no 38. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Ela ficou chorando, segurando os pés por trás. Ela estava de costa para os pés, não de frente. Significa o quê? Ela sabia que aquilo poderia trazer constrangimento para Jesus. E ela estando de frente, mais constrangimento era porque ela era mulher e depois ela era pecadora. Então ela chegou muito mais se humilhando, com muito mais humildade, se ajoelhou por trás, segurando os pés pela parte de trás, calcanhar. E ela alisava os pés, chorava, beijava por trás, e as lágrimas iam caindo. E ela sempre com a cabeça por trás dele, não pela frente. Está muito bem claro na Bíblia. Ela não chegou por frente, ela chegou por parte de trás. E ela chorava. Por quê? Porque ela sabia que a presença dela como mulher já era imprópria numa reunião masculina. Depois, ela podia estar constrangendo. Imagina se ela ficasse de frente. Então, ela ficou por trás, abaixada, segurando os pés por trás, para demonstrar que ele não tinha nada a ver com aquilo, que foi até um ato de surpresa para ele. Olha como ela pensou. Ela não era uma mulher irreverente. Por mais que essa atitude, para alguns, parecesse imprópria, mas de irreverência ela não tinha nada. Ao contrário, mostra que ela entendia bastante o lugar dela e que ela entendia que aquela situação não era para ela estar lá. Mas o problema é que o amor que ela sentia, a gratidão por Jesus, já ter trabalhado com essa mulher. Ela já sabia quem era Jesus. E Jesus já tinha livrado ela de umas circunstâncias. Era tão grande o agradecimento dela. O escândalo, ela sentia que era tão grande, era muito maior. Ela falou assim, o que eu sinto, por isso que ele fala o amor de quem muito recebe perdão, ele tem que ser mais agradecido mesmo. Porque quem muito ama é mais agradecido. Então ela sabia, eu preciso fazer isso, meu coração está ardendo de gratidão. Então ela também sabia que ela era uma pecadora e que ela precisava fazer alguma coisa, porque os pecados delas foram perdoados. Então ela queria agradecer de alguma forma, então foi uma atitude extrema que ela tomou. 4. Ela não se preocupou em relação ao seu passado e sobre o que iam falar dela. Ela também sabia que poderia causar constrangimento para Jesus, por isso se humilhou, ficando sempre por trás dele. 39. Ao ver isso, os fariseus que haviam convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nela está tocando, que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Olha só, ela ouviu eles falarem isso, que ela era uma pecadora. Ela não se preocupou em relação ao que as pessoas iam falar sobre ela, porque ela já era consciente de quem ela era. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento, porque se você se autoconhece, se alguém falar isso de você, você é normal, não estou falando nada mais do que a verdade. Nada mais do que a verdade, porque você já se autoconhece. Difícil mesmo é quando você não consegue ver um defeito em você e alguém que vê e quer te falar e você não aceita, e outra pessoa fala de novo e outra pessoa fala. Aí você vai refletir, aí vai chorar, porque, poxa vida, eu não sabia que eu tinha isso, não é? Mas não, era uma pessoa que ela já sabia a condição dela. E realmente eles começaram a falar sobre Jesus. Como é que é? Se esse homem realmente é um verdadeiro profeta? Questionando o ministério, questionando os dons.
e a percepção de Jesus. Será que ele é profeta? Porque se ele for profeta, ele vai identificar quem é que está tocando nele, que essa mulher é uma pecadora. Isso é uma forma de constrangimento. Por esse motivo mesmo, ela sabia que poderia acontecer alguma coisa desse tipo, ela começa a ir por trás, se ajoelhar por trás. Pior se ela tivesse vindo na frente, agarrado ele pela frente, ai, mestre, feito aquele escândalo, abraçando ele de frente. Irmãos, vamos observar que esta mulher, ela sabe bem o que está fazendo. Ela sabe bem se colocar no lugar dela. Porque se talvez fosse eu, ia agarrar ele de frente, ia chorar, ia fazer um escândalo. Quem que não ia fazer um escândalo na frente do mestre, tentando agarrar e chorar ele, e abraçar ele chorando? Acho que qualquer um de nós, né? Sabendo de quem é que estava se tratando, ia implorar, ia se ajoelhar, ia gritar, me perdoa, eu te amo, eu te amo. Não, irmãos, ela veio já se curvando, ficou por trás dele, segurando os pés pela parte de trás. E mesmo assim, ainda falaram, imagine se o escândalo tivesse sido maior, se ela tivesse feito uma manifestação emocional maior, aí tinha sido mais complicado. Então ela teve esse cuidado de não causar constrangimento para o mestre. Ela só queria demonstrar que a única coisa que ela estava fazendo era tentar mais uma proximidade para que ela recebesse perdão dos seus pecados. Porque ela sabia, uma coisa é certa, os fariseus não sabiam de quem se tratava. Não sabia a celebridade que estavam na casa deles. Mas esta mulher, ela sabia de quem se tratava. Ela sabia que ele era o Messias. Não foi, por isso que ela trouxe o melhor dela, o mais caro que ela tinha, esse perfume. Quem realmente... De novo os fariseus aqui, dando bola fora. Mais uma vez, como sempre, é praxe dos fariseus. Eu não entendo como os doutores da lei podem ser tão cegos em relação ao sagrado, em relação à verdade, em relação ao Messias. Outra coisa interessante, irmãos, coragem para honrar o mestre na frente dos outros. Muitas pessoas não têm coragem de professar a sua fé, não é verdade? Muita pessoa não tem coragem. Eles não falam nem que são seguidores de Jesus, muito mais segurar uma onda, muito mais segurar. Eles abandonam Jesus por qualquer coisa, qualquer desejo da carne, qualquer situaçãozinha adversa, e culpa Jesus por tudo, culpa Deus por tudo. Tudo quanto é mazela, tudo quanto é problema, é culpa de Deus. Não honram a Deus, não sabem honrar a Deus, não sabem ter paciência de aguardar aquele momento em silêncio. A Bíblia fala, coloca a tua boca no pó. É melhor que você aguarde o dia da aflição em silêncio, para que você não perca a sua bênção. Mas muitas pessoas, ao invés de agradecer a Deus, ser pessoas agradecidas, só sabem murmurar e culpar a Deus por todos os problemas do mundo. Porque Deus não está vendo isso, parece que Deus não está vendo, e tem raiva de Deus. Por que Deus não me mata logo? Por que eu existo? Por que Ele me fez? Por que isso? Por que aquilo? Ela não, irmãos. Além de honrar a Deus, ela honra publicamente. Essa mulher é um exemplo para a gente. Sexto, gratidão por ter sido encontrada por Jesus. E a gratidão dela por ter sido encontrada por Jesus, irmãos, ultrapassou os limites das tradições judaicas. E Jesus explica isso. A gratidão dela foi tão escandalosa, mais do que o pecado dela. O arrependimento dessa mulher foi mais escandaloso do que o pecado. Ela se sentiu tão grata por ter encontrado Jesus, que essa gratidão, ela ultrapassou até mesmo os limites das tradições, que a mulher não podia, e Jesus explica. Vamos ver aqui no 40. Então disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você, diz mestre. 2 homens, aí ele fala, 2 homens deviam certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que quem vai amar mais é aquele que foi mais aquele quem perdoou a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, ele virou-se para a mulher e disse para Simão, olha só, primeira repreensão aqui para o fariseu. Você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés.
Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrou aqui, não para de beijar os meus pés. Qual que era a cultura? Cultura judaica, quando você recebia um hóspede, você tinha que dar uma água para ele lavar as mãos, saudar com óculos, o ósculo, que é o beijo, dar alguma coisa para ele se ungir, dar um pano para enxugar. Esse tal de Simão aqui era um péssimo, como é que chama? Que me esqueceu agora a palavra, anfitrião. Não sabia receber as pessoas, porque a estrada era empoeirada. Estou falando de um lugar desértico, que tem muito sol e muita poeira. Né? Você vê que ele não tinha nem muita educação, né? Que ele Jesus era uma pessoa educada, visto que ele reclamou dos costumes aqui. Ele deu uma reclamada aqui, ó, você não faz nem o básico, que é do costume de receber um hóspede. Você não conseguiu fazer nem isso comigo. Você está reclamando de quê? Rapaz, foi humilhante esse negócio aqui para esse cara. Foi humilhante. Porque além de ser chamado de mal educado, de não saber seguir nem os costumes de higiene, aí ele vai para o espiritual, que aí ele não entendeu mesmo. Tá falando da higiene. Jesus desceu mesmo bem no básico para ver se ele conseguia entender. E quando ele começou a falar de espiritual, é que ele não entendeu. Essa mulher está aqui, lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, e ainda colocou um perfume aqui nos meus pés. Você não me deu nem um óleo para ungir a minha cabeça. Ela colocou nos meus pés, simbolizando o quê? Você não usa um perfume nos pés, né? Só quem pode, quem realmente vive mesmo na fartura, né? Porque você vai passar perfume no pé, um perfume caríssimo. Você bota onde? No pescocinho, né? Aqui, no bracinho, na roupa e tal, mas no pé. Aí ele não entendeu mesmo. Ele tá falando. Aí quando ele desceu para o aspecto espiritual, aí que ele não entendeu mesmo, porque ele já não entendeu o básico, né, irmão? Eu nunca sei como que um fariseu que é doutor da lei não consegue entender. Imagine quando ele desceu para esse aspecto espiritual. Você pense numa lição de moral. Pense assim que eu tinha... Se eu fosse esse Simão, irmão, eu tinha... Com licença aqui, mestre, eu vou fazer um buraco aqui fora para me enterrar, porque a mulher pega um perfume e joga nos pés, um perfume caríssimo. Caríssimo. E joga nos pés dele. E o cara não deu nem um óleo simples de unção. Não tá falando nem de perfume, tá falando de um óleo que não deu para Jesus colocar. Esse ato que essa mulher fez, ela entrou na história, por isso que entrou aqui na Bíblia. Uma criatividade dela, além de você ver esse aspecto da coragem, da ousadia, da gratidão, mas ela é muito criativa. Vamos lá, gente, pensamos e convenhamos. Tinha que ser uma mulher mesmo para pensar em uma coisa tão linda dessa forma. Essa coisa carinhosa, essa coisa bem pensada, organizada. Ela sabe entrar, sabe chegar, sabe se comportar, sabe se humilhar e ainda vem trazendo algo muito precioso, né, que é o perfume. Tinha que ser uma mulher mesmo para ter toda uma criatividade dessa. Não é incrível isso? É fantástico demais. Aí, depois que ela faz isso tudo, ela consegue a atenção de Jesus e ele defende e elogia e reconhece a sua gratidão na frente de todos. Está no 44 ao 46. Vamos ler aqui. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão. Aí ele fala tudinho, né? Vê esta mulher, ela fez isso tudo e fala o que eu acabei de falar. E vai o 49. Ele fala 44, 46, a mesma coisa que a gente leu. Ele reconhece, portanto eu digo, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo que muitos pecados dela foram perdoados. Pronto, foi perdoado pecados, pois ela amou muito. Mas aquele que pouco ama, pouco foi perdoado. Aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Ele quer dizer o que com isso? Quem recebeu muito perdão tem que ser mais agradecido mesmo. Se você vem de uma vida muito derrubada, meu irmão, uma vida muito errada, você passou, tem gente que passou por tudo quanto não presta na vida, prostituição, ocultismo. Irmão,
Tem gente que se lambuzou no mundo, igual o porco na lama. Tudo que podia fazer, fez. Esse tipo de pessoa que Jesus está falando é que tem que ser mais agradecida, é que tem que confessar mesmo Jesus perante, é que tem que trabalhar mais, é que tem que ser grato, é que tem que honrar mais, é que tem que dar mais, é que tem que trabalhar mais, porque recebeu muito perdão de pecado, porque recebeu muito de Deus. Aquele que é muito é dado, muito é exigido. Esse tipo de gente que recebeu isso tudo tem que ser mesmo escandaloso o seu arrependimento. Tem que mostrar mesmo o máximo. E a gente vê ao contrário. Esse povo que perdoa muito não quer fazer nada, né? Fica lá achando que tem que receber tudo, só recebendo e nada. Então você reflita. Qual é o nível de perdão que você recebeu? Foi muito, foi pouco? Você fez o que de tanto de errado, que infringiu tanto a palavra de Deus? Que agrediu tanto Deus? O que foi que você fez? Teu pecado é muito grande? A tua vida pregressa, a tua vida do passado, como é que ela era? Se foi difícil, se você recebeu um perdão muito grande, como dessa mulher aqui, começa a reformular aí, ó. Começa a pensar, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Vamos lá, vamos ser mais agradecidos. Primeira coisa que você tem que fazer é parar de reclamar, se você é um maldizente. Parar de se sentir vítima. Não existe vítima no reino de Deus, porque só o sacrifício de Jesus anula todas as nossas pretensões, todos os nossos argumentos. Não existe pobre, porque só o sacrifício, a minha graça te basta. Não existe quem tem mais, quem tem menos. Todos receberam a graça. Todos receberam a graça de ter os seus pecados perdoados. Então não existe vítima no reino de Deus. Primeira coisa que você tem que entender. E ser grato a Deus. E trabalhar, e parar de ninguém, e parar não sei do que, e vá para frente. Olha o que essa mulher fez, ela é um modelo a ser seguido. Ela recebeu também a salvação dos seus pecados. A gente vai ver do 49 ao 50. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Além do perdão de pecado, ela recebeu também a salvação, porque a fé dela em Jesus garantiu o direito à vida eterna. Então, irmãos, olha só, é muito, muito bonito essa passagem. São 8 pontos, né? São 8 pontos que a gente trabalhou sobre as características deste momento, esses passos que ela tomou até receber a salvação. Então, nós temos alguma coisa tem coisas que é a nossa parte, que temos que fazer, e tem alguns aspectos que é Deus que faz. Eu vou dizer aqui qual é a sua parte. Mediante essa passagem aqui, a gente traz alguma coisa para nosso entendimento. E tem uma parte minha que eu preciso fazer para alcançar o perdão dos meus pecados e a salvação. E também para que Jesus fique, o Senhor se agrade de mim. Que eu seja um bom filho, que eu seja um verdadeiro discípulo. Primeiro tem que ter humilhação e reconhecer nossa indignidade. Começo de conversa. Reconhecendo que somos pecadores, que não somos igual os fariseus que se acham santos. Não, ninguém é santo aqui. Todo mundo está pecando, todo mundo está precisando de redenção. E chegar na presença de Deus sempre com esse espírito de arrependimento, de humilhação, reconhecendo que você é um pecador. Não chega pedindo primeiro, não. Eu tenho ensinado isso para vocês. Chega pedindo perdão, chega reconhecendo a tua fraqueza. Para de chegar na presença de Deus e logo abrir a tua boca e fazer logo teus pedidos. Meu irmão, peça primeiro perdão, agradeça a Deus primeiro, elogie Deus primeiro, exalte Deus primeiro, depois tá lá, gente, está em um roteiro de oração do Pai Nosso, é aquele roteiro que você tem que seguir. Se não fosse para ser assim, Deus não tinha deixado esse roteiro. A oração do Pai Nosso não é uma oração de repetição, é um roteiro de oração. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Exalte, comece a tua oração exaltando a Deus. Seja feita a tua vontade. Comece a falar que tudo é a vontade dele, que você não tem vontade. Aí você vai seguindo o roteiro, você vai ver que depois, no finalzinho, que tá as suas petições. Então, esse é o roteiro. Primeira coisa, irmão, reconhecimento da nossa condição de pecador. Depois você vai se humilhar e sentir que você é indigno até de estar na presença de Deus. Porque todas as tuas obras não justificam o que você... Não justifica. Sempre seremos o quê? Um trapo de imundícia. Sempre seremos indignos. Enquanto nós estivermos nesse corpo terreno, sempre seremos indignos. Por isso que tem que entrar num ato de... Sempre na maior reverência.
quando for ler a palavra, quando for orar, tem que ter reverência. Vocês têm aprendido isso, que eu tenho falado constantemente. Não chega de qualquer jeito na presença de Deus. Vai trabalhando a tua mente, hoje eu vou orar. Começa cedo preparando você para esse momento. Abandona a opinião das pessoas sobre as suas escolhas por Cristo. Se você ficar levando em consideração, porque você aceitou Jesus, porque teus parentes não concordam, porque o pessoal vai zombar da tua cara porque tu é crente, você nunca vai confessar Jesus publicamente. E o Senhor fala que aquele que não me confessar perante os homens, eu não vou confessar perante o meu Pai. E você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora. Se você não for apresentado para Deus, quem que você é? Ninguém. Você não vai entrar, não. Só entra os convidados com convite, irmão. É um banquete. É uma festa nupcial. Não vai entrar de qualquer jeito, não. Vai entrar algum desconhecido? Não tem como entrar desconhecido. É restrito o lugar. Você tem que estar com as vestes preparadas, as vestes como ele falou. Tem que ser santo, sem mácula, sem defeito. Tem que conhecer o mestre. Como é que você vai casar com uma pessoa que você não sabe quem é? Como é que ele vai casar com você se ele não te conhece? Tem como esse casamento acontecer? Não. Se você não confessar a Deus, Jesus como teu Salvador, ele não vai confessar você como a noiva dele, gente. É uma lógica. Por isso que ele fala, você tem que aceitar Jesus publicamente. Tem que se batizar, porque é mais um ato público. É importante o batismo. É importante o arrependimento público, a confissão pública, o batismo também. Tudo isso é um ato de entrega pública. Tem gente que acha que não precisa se batizar. Acha que pode tomar a Santa Ceia sem se batizar. Eu não concordo com isso. E vou bater isso até o final. Tem que batizar sim primeiro. Porque como é que você vai querer fazer uma aliança, comungar do corpo de Cristo, sem você nem reconhecer ele publicamente? Existem os passos que tem que ser seguido. Todos os discípulos foram batizados primeiro, antes de tomar a Santa Ceia, gente. Não vou entrar nisso, mas é porque tem muita gente que acha que isso não tem nada a ver. Teve algum discípulo, por acaso, que tomou Santa Ceia antes de ser batizado? Não existe isso. Todo mundo seguiu um padrão. Todo mundo seguiu um padrão. Ok? Então é isso. Abandona a opinião das pessoas sobre suas escolhas. Sobre você ter escolhido sua escolha por Cristo. Abandone o abandono da opinião das pessoas sobre suas escolhas por Cristo. Se você não fizer isso, se não abandonar isso, você sempre vai negar Jesus. Vai negar Jesus para as pessoas que estão te criticando, vai negar Jesus para as pessoas que estão zombando da tua cara, e você vai acabar negando a sua fé. E se você negar a sua fé, você não vai ser reconhecido como filho de Deus. Você vai ser privado das bênçãos de Deus. Você tem que assumir Cristo. Você tem que confessar Cristo perante as pessoas e assumir verdadeiramente. Você tem que tomar uma decisão real por Cristo. Quando você toma uma decisão real, é real. Decisão mesmo e assume. É como você assume um relacionamento publicamente perante seus familiares. Você também assume Jesus Cristo. Deixa que quem quiser falar, zombar de você, deixa. A Bíblia fala, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado você será, tá bom? Outra coisa, coragem em confessar que você é um seguidor de Jesus. Você tem que ter essa coragem também. Isso é uma coisa que depende de nós. Você tem que ter coragem, abandonar a opinião dos outros sobre a sua escolha. Se você aceita Jesus, o pessoal fala, larga isso aí, isso é uma alienação. Por que você está com Jesus? Isso é uma alienação. Isso é uma alienação. Esses crentes são tudo alienado. Eles fazem lavagem cerebral nas pessoas. Você é uma pessoa tão inteligente, estudada, agora virou crente. Irmão, abandone a opinião das pessoas, porque se você continuar ouvindo a opinião das pessoas, você não vai conseguir seguir Jesus, não. Porque as pessoas são usadas pelo diabo para te desanimar e te tirar do caminho. Outra coisa, coragem para confessar Jesus publicamente. E por último, gratidão por ter sido alcançado por Jesus. Você tem que ser uma pessoa agradecida, irmão, pelo que você recebeu, pelo Espírito Santo que você recebeu. Porque você agora é uma nova criatura, porque o teu espírito agora tem vida. Porque você agora pertence à família de Cristo. Não ter vergonha e não achar que só bênçãos são bênçãos materiais. Você é herdeiro de coisas espirituais, você tem que ser uma pessoa agradecida. Aí tem a parte de Deus. Essa é a nossa parte.
A nossa parte é reconhecer a nossa condição de pecador, nós termos humilhação e sentirmos nossa indignidade na presença de Deus, abandonar a opinião das pessoas sobre nossas escolhas em relação a Cristo, confessar Jesus Cristo publicamente na presença de todos e gratidão por ter sido alcançado por Jesus. Foi tudo o que ela fez. E a parte de Jesus ele vai dar atenção, a atenção de Jesus vai se voltar para nós. Nós vamos receber o perdão de nossos pecados e nós vamos receber o direito de salvação. Essa é a parte de Deus. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Você vai receber a atenção de Jesus, você vai orar, ele vai te ouvir, ele vai te responder. Isso é a atenção de Jesus. O Espírito Santo vai falar ao teu coração, isso é atenção. Você vai receber orientação para tudo que você for fazer na sua vida, isso é atenção. Você vai orar para uma enfermidade, sua enfermidade será curada. Isso é atenção. Você vai orar para que seu filho e seus parentes sejam curados, o Senhor vai curar por intermédio da sua oração. Isso é atenção. Você vai poder resistir ao pecado, porque o Senhor vai te fortalecer. Isso é atenção de Deus. Você vai poder fazer planos e Deus vai confirmar com você e vai te apoiar. Isso é a atenção de Deus. Deus nos dá muita atenção. Inclusive, ele diz que os seus ouvidos não estão surdos e nem suas mãos estão encolhidas. Seus ouvidos não estão surdos que não possam ouvir, nem suas mãos estão encolhidas que não possam nos abençoar. E os seus olhos estão repousando sobre nós 24 horas por dia. Isso é atenção. E depois nós vamos receber o perdão dos nossos pecados, podemos ter livre acesso à presença de Deus, pedir perdão e ele nos perdoará. Mas sempre tem uma condição, você também deve perdoar as pessoas que têm te ofendido. Existe esse outro condicionamento para receber perdão de pecado. Deus só te perdoa quando você perdoa. Isso ele não abre mão, não se esqueça disso. E por último, você vai ter direito de alcançar a vida eterna e a salvação em Cristo. Então essa mensagem é poderosa. Tudo que está nessa passagem serve para a nossa edificação, nosso crescimento pessoal. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Reflita com calma, releia essa passagem. É Lucas 7, versículo do 36 ao 50. Leia novamente, que o Senhor vai te trazer muito mais revelação. Que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça, que a cada dia você cresça mais e mais, e você seja realmente uma pessoa fiel a Deus. Confesse Jesus Cristo perante os homens, não tenha vergonha de ser um cristão, ao contrário, sinta-se honrado e alegre porque você pertence a Jesus. Você está do lado do autor e consumador de todas as coisas. O único Deus poderoso que tem domínio sobre todo o universo, sobre nossas vidas e tem controle de tudo. Então você está do lado do leão da tribo de Judá. Pai seja convosco, um grande abraço a todos.